Boa noite, eu sou o pastor Leonardo Nicomedes. Estou aqui para dividir com vocês algo incrível que Deus fez em nosso meio em 5 dias de imersão sobrenatural no acampamento. Muitas pessoas tiveram a sua fé destravada e algo maravilhoso aconteceu com cada um que esteve aqui presente. Hoje eu estou aqui com o Jean Carlos, que estará contando para vocês algo que Deus fez na vida dele. É tremendo. Conta um pouquinho para eles aqui, conta para todos ouvirem aquilo que Deus fez na sua vida. Então pode começar contando aí a sua história do antes, o durante e o depois do acampamento. Amém. Boa noite. Eu cresci num berço evangélico. Desde eu criança até a minha adolescência, beirando os 17 anos, eu vivi dentro da igreja. E quando cheguei nessa idade, um período de 17 a 16 anos, eu fui me desviando, fui tendo amizades que não me levaram a lugar algum e fui conhecendo as coisas que não me edificaram, como drogas e curtição. Chegou a usar drogas, Sim, então? Cheguei a usar drogas, a curtir, e isso foi me desviando do caminho de Deus. E um bom tempo que eu passei até chegar aqui em Portugal, até os meus 23 anos, dos 17... Você está com quantos anos agora? Estou com 23 anos agora. 23. Então você dos 17 aos 23 você andou afastado. Sim, 5 anos. Eu andei no mundo afastado. 6 anos, né, na verdade. Sim, eu andei no mundo afastado e esse tempo que eu passei no mundo, passei por várias coisas. E a chegar aqui, eu não tinha nenhuma ideia de voltar para a igreja, não pensava em... Você viu, você imigrou, né? Sim. Tem quanto tempo que você está em Portugal? Eu cheguei aqui em janeiro e faz 8 meses que eu já estou aqui. 8 meses. 8 E meses. quando você veio, você não tinha a mínima intenção de regressar para os caminhos do Senhor. Não, eu não pensava em voltar para os caminhos de Então, Deus. mesmo aqui, você ainda estava vivendo uma vida perversa, vamos dizer assim. Até quando eu cheguei aqui, eu ainda era preso ao meu vício das drogas e eu ainda busquei contatos para me usar drogas ainda. Encontrei pessoas que vendiam e comecei a comprar para continuar usando. E mesmo ouvindo para a igreja no começo, eu continuava usando droga. Você começou a vir à igreja, como que você veio à igreja? Alguém te chamou, que te convidou, foi um amigo? Teve um irmão aqui da igreja que me convidou para vir e eu, como já tinha... Desde essa fase que eu me desviei, já tive tentado ir para a igreja várias vezes, mas nunca consegui me firmar. Tentava regressar e não tinha força. Sim, era como se eu fosse, mas não conseguisse ficar firme. E daí eu pensei a mesma coisa, que seria só mais uma vez que eu ia voltar para a igreja e não ia conseguir me firmar. E vim nesse mesmo pensamento. E como eu disse, eu ainda estava usando droga aqui. E ao passar do tempo... Você via no culto, saía do culto e ia usar droga. Saía do culto e ia usar droga na mesma e era como se isso não me afetasse nada. Era como se fosse uma coisa que eu queria deixar, mas não conseguia. Era mais forte que você. Era mais forte que eu. O vício falava mais forte que eu. Mas desde que eu cheguei aqui, eu não deixei de vir à igreja. Sempre eu continuei vindo aos domingos. E a palavra de Deus foi entrando dentro de mim. E até que foi chegando perto do tempo que eu fiquei a saber do acampamento. Ficou sabendo que ia ter o acampamento. Sim. E o que você ouviu falar sobre o acampamento que te fez querer ter essa vontade, né, de vir? Sim. Eu já tinha ouvido falar muito que acontecia coisas sobrenaturais no acampamento. E eu senti vontade de viver essas coisas sobrenaturais também. Glória a Deus. E antes do acampamento, eu deixei de usar droga nos cultos. Deus foi... Durante o culto, nas ministrações, aí algo também tocou em você, ali, o Espírito Santo tocou em você e fez você também se livrar do vício das drogas já antes do acampamento. Sim, a palavra de Deus já foi entrando no meu coração, Aleluia. Já foi trabalhando, me libertando de uma forma. Só que eu ainda tinha uma visão... como a visão que eu tinha antes sobre o Evangelho, sobre a vida em Cristo. Para mim, antigamente, era como se fosse uma vida automática, como se eu fizesse tudo por fazer. Ia para a igreja, depois terminava o culto, ia para casa, esperava outro dia de ir para a igreja. Era como se fosse uma coisa monótona, que não mudasse, uma coisa Ou seja, o que automática. você viveu no Evangelho até os 17 anos foi mais uma religiosidade, Sim. Foi algo ali como um ritual que você ia para cumprir, mas não levava aquilo a sério, é isso? Sim, não via dessa forma. Era isso mesmo, não levava tão a sério como hoje eu estou tendo uma entendi. visão diferente do Evangelho. E
foi muito difícil nessa fase, porque eu pensava que eu estava certo, mas depois do acampamento Deus destravou a minha mente de uma tal forma que hoje eu vejo o evangelho não é só um dia após o outro seguindo a mesma coisa. Ou seja, você hoje percebeu o que do evangelho? Qual foi o momento que virou a chave? Como o momento nesse acampamento que virou a chave aí? Olha, o evangelho não é isso que você está pensando, é diferente. Sim. O que virou a chave aí em você? Sim. Sobre vários ensinamentos que eu percebi no acampamento, eu tinha também muita dúvida sobre o agir de Deus. Até mesmo aqui eu via que interessante, hein? Eu pensava que era tudo uma coisa muito combinada. Tipo, você achava que era tudo combinado? Sim. Eu via o mover de Deus através do Senhor em algumas pessoas e passava-se na minha mente que podia ser uma coisa combinada pela pessoa ter muito tempo aqui ou por ter intimidade. Eu pensava que ela não ia contrariar a voz do pastor porque tinha muito tempo aqui ou tinha intimidade com o pastor. E eu tinha uma dúvida na minha mente sobre isso. Muita gente pensa isso. Isso é até comum, esse pensamento. E aconteceu uma vez durante o acampamento que aconteceu uma pessoa bem próxima a mim e tipo, eu sabia problemas dessa pessoa que eu tenho certeza que ela não falou para ninguém. Não comentava para ninguém esses problemas. Ou seja, você via Deus fazendo algo, né? Porque não sou eu, é Deus, né? Sim. Eu, por mim mesmo, não faço nada. É o Espírito de Deus que está nesse lugar. E assim como Ele usa a mim, Ele pode usar qualquer outra pessoa também, desde que se coloque na posição com Ele, que busque a graça dEle e esteja disposto a ser usado, né? Então, você via Deus usando para outras pessoas e você achava que as outras pessoas, eles estavam ali combinados, né? Para poder falar aquilo ali, né? Mas, de repente, foi para uma pessoa da sua confiança que você sabia que não tinha contato comigo praticamente. Você só cumprimentava, não tinha conversado. Sim. E eu comecei a falar algo que só essa pessoa sabia, é isso? Sim. E você, né? Sim, e era tipo, essa dúvida me atrapalhava muito em destravar na fé. E quando essa pessoa foi chamada para o pastor ministrar na vida dela, eu fiquei com o pensamento, pronto, agora eu quero ver e quero ter certeza mesmo se isso é combinado ou não. Porque eu tinha certeza que essa pessoa nunca teve uma conversa com o pastor assim. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Sim, agora eu quero ver se isso vai ser combinado ou se realmente ele está sendo usado por Deus. Todos têm um Tomé dentro, né? Tem sempre um Tomé por lá. E no momento em que o pastor começou a ministrar, o pastor já foi entrando em uma área da vida dessa pessoa que ele já tinha falado para mim e falando situações que já tinham acontecido e até sentimentos que essa pessoa já tinha sentido. E eu fiquei na minha cabeça, mas como? Ninguém falou isso para essa pessoa. E depois, em um momento, depois disso tudo, em uma conversa com essa própria pessoa, ela também revelou para mim que nunca tinha tido essa conversa com o pastor ou com ninguém próximo ao pastor. E isso destravou essa dúvida de mim. Essa dúvida caiu por terra quando eu vi isso acontecer. Arrancou a dúvida. Foi liberto, destravada a dúvida, né? Sim, com certeza. E a partir do momento que eu perdi essa dúvida, eu senti que tudo começou a mudar dentro de mim. A forma de eu ver o Evangelho, a forma de eu querer mais de Deus, a forma de eu buscar mais a Ele, entender mais, tudo isso foi mudando dentro de mim. Amém, glória a Deus. Quando você estava falando aí, eu me lembro, o Espírito de Deus me trouxe uma passagem da Bíblia, lá no livro de Tiago. Tiago diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que é levada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ou seja, não tem propósito, não chega a lugar algum, vai de um lado para o outro. Aí ele vai dizer, não pense tal homem, né, o que duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. Ou seja, aquilo que vai impedir qualquer pessoa de receber algo de Deus, o milagre, a libertação, o que seja, é a dúvida. Então, parece uma coisa tão simples, mas o Espírito de Deus usou o caso desse teu amigo, né, para ser ministrado, e ali, enquanto ministrava o teu amigo, ministrava você também com relação à dúvida. Uma vez que a dúvida sai, todas as outras coisas passam a ser possível. E o que você achou depois que essa dúvida foi arrancada da tua vida, que começou a mudar na tua vida, a partir daquele momento que trouxe então uma mudança na sua vida? Depois da remoção aí da dúvida. Sim. Depois que essa dúvida saiu de dentro de mim, eu senti o próprio Espírito Santo a mudar o meu entendimento sobre o Evangelho. Eu comecei não mais a olhar o Evangelho da forma que eu olhava, que era
eu olhava basicamente só para mim. E eu comecei a ter noção do Evangelho, que o Evangelho é não só olhar mais para nós, mas é olhar para o nosso próximo, é se desgastar pela obra do Senhor, é fazer a vontade dele acima do que a nossa, é buscar e procurar ser igual a Jesus. Glória a Deus. E isso me destravou bastante nesse acampamento, pois eu tinha uma visão totalmente errada sobre o Evangelho. Eu pensava que eu era merecedor disso, e depois desse acampamento eu entendi que eu não sou merecedor de nada disso. Ou seja, você olhava para o evangelho mais antropocêntrico, ou seja, o evangelho mais que está girando em torno do homem, né? E agora você quis dizer que começou a olhar para o evangelho que não olha para o seu eu, mas olha para Deus em primeiro lugar e para o próximo. É isso? Um evangelho mais altruísta, né? Não egoísta. É isso? Eu tinha um pensamento de que por eu ir para a igreja, porque eu não faltar culto, porque eu estar lá no meu, eu era salvo. Hoje eu entendo que eu tenho que buscar a minha salvação. É uma coisa que não tem um merecimento. Deus morreu por mim, mas eu não mereço isso, mas foi a graça dele, o favor imerecido dele que me trouxe essa certeza de querer ser igual a ele, de querer buscar, de querer lutar contra as minhas próprias vontades, de querer renunciar às drogas, de querer renunciar às minhas vontades de pecar por amor a ele. E essa visão eu não tinha antes. E nesse acampamento isso ajudou muito na minha vida, porque destravou esse pensamento errado que eu tinha sobre o Evangelho. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Eu sei que você ele já conversou comigo, ele tem uma história do passado dele, nesses 6 anos aí que ele andou no Egito, né, andou no mundão aí, algo assim muito terrível, né, que infelizmente o diabo fez você andar por lá. Mas a gente não vai tocar nisso agora, depois a gente vai trazer um testemunho mais completo, né, daquilo que Deus, da onde realmente Deus tirou, além da questão das drogas. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele é fiel para completar, Jean, essa boa obra na tua vida. Deixa eu fazer uma pergunta agora já para a gente chegar e finalizar. Como você está se sentindo hoje, nesse momento agora, enquanto você está podendo aqui testemunhar para centenas, milhares de pessoas poder ouvir, como você se sente nesse momento? Amém. Eu me sinto principalmente aliviado e em paz em Cristo. Hoje eu tenho uma paz em que eu nunca tive na minha vida. Uma paz que vem de dentro, que me deixa leve. E eu sinto também que tudo isso ainda é pouco do que Deus tem para mim. E eu sinto uma vontade de querer mais, de descobrir mais de Deus. Depois desse acampamento, isso destravou, porque antes eu pensava que era só aquilo, era raso, mas hoje eu tenho uma vontade, um desejo de querer conhecer mais, de querer viver mais do que eu entendi, do que eu participei nesse acampamento. Glória a Deus. Uma outra curiosidade aqui é o seguinte: geralmente, você que está me assistindo aqui, se você já caminha com Deus, você sabe o que eu vou falar. Se você não caminha e está ouvindo isso aqui agora, eu quero abrir um parênteses aqui para deixar uma palavra para você. De repente você tem um filho aí nas drogas, você tem uma filha nas drogas, ou com uma vida aí que não está correspondendo àquilo que você sonhou para o seu filho. Eu tenho certeza de uma coisa: continue crendo no Senhor, busque a Deus. A palavra do Senhor diz: se tu creres, tu e tua casa serás salvo. Tenho certeza que tua mãe já deve ter orado muito por você naquele tempo. Como é que era, conta um pouquinho, como é que era essa situação, tua mãe cristã, você lá fora, e como é que era um pouco da vida, até para edificar um pouco a fé de uma mãe, de repente, que está passando a mesma coisa que tua mãe passava? Sim. É um ponto importante que eu quero deixar. Eu cresci no berço evangélico, mas meus pais não. Meus pais viveram desde quando eu cresci até os meus 17 anos numa vida errada, de bebedice. Eles eram... Você ia para a igreja e eles não? Sim, e eles eram muito alcoólatras, muito mesmo. E era tipo até o meu... Então você ia para a igreja com quem? Eu ia para a igreja com a minha tia. Tua tia? Minha tia que me leva desde novinho. E tipo, de acordo com o que eu fui crescendo, era eu evangelizando meu pai e minha mãe. Vamos para a igreja hoje e tal. E ele vai lá, ora por mim. Não queriam saber de Deus. O pai e a mãe no alcoolismo
Sim. E você evangelizando, até os 17 anos, Sim. evangelizando eles. Eles não queriam nada com Deus. Sim. E uma coisa que eu sempre mantive firme foi perseverar em evangelizar eles. E tipo, para uma coisa tão engraçada, o meu pai e a minha mãe, eles aceitaram a Jesus bêbados, muito bêbados. Minha mãe aceitou a Jesus alcoólatra. E eu me lembro que eu estava perto do altar e uma irmã veio ao meu pé falar: Jean, tua mãe quer aceitar Jesus, mas ela só vai se tu for buscar ela. Eu me lembro que nesse dia ela estava muito bêbada e foi caminhando para o altar. Como está, né? Assim como meu pai também, ele aceitou em Jesus numa passagem de ano e ele também passou o dia bebendo e aceitou Jesus. E depois de eu ter desviado, virou, foi a minha mãe me evangelizando e orando por mim esse tempo todo, Tremendo. de joelho. Já tive revelações. Ou seja, você com 17 anos evangelizando e eles lá no alcoolismo, eles se convertem, Deus ouve a tua oração pedindo a salvação e aí você desvia. Sim, e agora eles é que ficam na igreja orando e clamando pela sua vida. E esse tempo que eu passei desviado, minha mãe sofreu muito, mas ela me ensinou uma coisa que eu também passei. E ela nunca desistiu de mim, sempre estava orando, sempre estava de joelho. E até, calhar hoje, eu recebo muita mensagem dela no Brasil, que, por exemplo, de 17 de agosto foi o aniversário dela, e foi o dia que começou o acampamento. Olha. E ela disse para mim que o melhor presente para ela era eu ter voltado. Meu Deus. O melhor presente dela era ver eu hoje voltar, porque ela disse que sofreu muito, eu no mundo. E isso me deixou muito feliz também, ter voltado. E eu tenho uma vontade de que Deus cumpra todas as promessas que Ele já fez na minha vida, que é eu estar no altar, ser usado, falar da palavra dEle, ganhar vidas para o nome dEle. E esse acampamento me destravou muito em questão disso também. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor também, que é uma bênção na minha vida, que me ensina, e eu tenho a vontade de ser igual a Ele, de ser igual a Jesus, de seguir os passos dele. Amém, glória a Deus. Estamos todos aqui, o pessoal da produção aqui também, todo mundo emocionado, porque a presença de Deus ela está muito forte nesse lugar, e essa história realmente de uma vida transformada, ou de uma família transformada, ela mexe muito conosco, porque foi para isso que Jesus veio, e é para isso que nós dedicamos a nossa vida, entregamos a nossa vida para ver outras vidas sendo restaurada. E olha que interessante, o sonho da tua mãe, o teu, né, era de ver você no altar, de você testemunhando e falando, e mais uma promessa está se cumprindo aqui agora, sabe? Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão ouvir teu testemunho e vão ser edificados e vão continuar crendo. Tem, de repente, aquela mãe que está desistindo, ou está pensando em desistir, ou está achando que não tem mais jeito, e ela vai ouvir o teu testemunho e vai ver o seu filho sendo salvo, vai edificar a sua fé, sua filha sendo salva, vidas serão restauradas, porque Deus está usando a sua vida nesse momento para edificar milhares de vidas. Nós cremos assim, amém? Amém. Mais uma pergunta agora para a gente encerrar. Essa agora é para encerrar, porque há sempre uma dúvida no seguinte: depois do acampamento, ou seja, depois do culto, depois do acampamento, depois do encontro, ou seja, acabou no domingo, como é que foi a segunda-feira, né? Porque a guerra começa não naquele momento ali, a guerra começa depois. Como é que foi depois que acabou o acampamento? Você saiu daquela nuvem de glória, daquele ambiente de glória, e agora você tem que ir para a guerra, você tem que enfrentar o gigante lá fora. Como é que você foi? Você já foi com mais coragem? Como é que conta aí? Sim. Antes do acampamento eu tinha uma visão que tinha que ser aquilo crente e tal, que na igreja e no mundo eu era acolhidinho. Depois do acampamento eu entendi que o gigante é apenas um lanche para mim, que eu tenho que derrubar ele. Ouviram isso? Olha, o gigante, depois do acampamento, ele achava que, antes do acampamento, ele achava que o gigante, e a qualquer momento ia despedaçá-lo. Depois do acampamento ele saiu falando: o gigante para mim agora é um lanche. Sim. Ok? Olha aí. E eu estou praticando isso não somente na igreja, mas eu entendi que eu tenho que praticar isso, seja onde eu estiver. Seja no trabalho, porque no trabalho vai ter gigante, na rua vai ter gigante, em todos os lugares vai ter gigante. E eu entendi hoje que eles são lanche para mim.
mas porque eu estou na presença de Deus, eu tenho buscado me fortalecer em Deus, porque é Ele que me dá a força de derrubar esse gigante, de derrubar os meus traumas, os meus medos. E se não fosse Ele, se não fosse a presença dEle, se não fosse a gente buscar Ele, eu não teria força, mas pela graça dEle que nos dá força, nos sustenta em pé, eu tenho tido força de enfrentar o meu gigante dia após dia, não procrastinar e sempre estar firme e constante na presença do Senhor. Glória a Deus. Jean, nós queremos encerrar agora, mas eu quero dizer para você que Deus te levantou, Deus trouxe você até aqui, te tirou lá daquela terra bem distante, trouxe você para cá para te restaurar e fazer tudo novo. Eu quero dizer que é só o começo. E quero virar para quem está em casa agora. Antes de eu falar, se você tiver como agora dar uma palavra bem rapidinho, um conselho bem rapidinho aqui, com poucas palavras, para quem está te ouvindo agora, o que você falaria? O que eu tenho para falar para todos que o único amor, a única verdade é Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A gente não somos nada. É tudo através dEle. E a gente precisamos buscar Ele, porque tudo que a gente pensa que é bom para nós não se compara com o que Ele tem de bom e de tão tremendo para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então você ouviu, está aí a palavra, está aí o testemunho. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, lidas e reconhecidas por todos os homens. Não é por palavras vãs, mas é pelo poder de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele fez pelo Jean, aquilo que Ele fez pelo pai e a mãe do Jean, fazendo pela família do Jean, Ele pode fazer também pela sua família, Ele pode fazer por todos. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu lar. Eu declaro que, assim como o Jean foi chamado para andar num caminho de milagre, o caminho do milagre, Deus está chamando você para o caminho do milagre. Deus tem um milagre para a sua vida e para a sua família. Deus te abençoe.